cidade de vida. O nome dela civil era Carmen Catarina Bueno. Ela nasceu no dia 25 de novembro de 1898, né, na cidade de Itu. E Maria do Carmo da Santíssima Trindade foi o nome religioso que ela recebeu ao ingressar no Carmelo, né? Morou na cidade de Campinas, né? E depois foi morar no Rio de Janeiro, onde ela conheceu um rapaz, né? E namorou, né? Ficou namorando com ele, e ele também, como era um rapaz assim de família abastada, e a Carminha, ela não teve assim uns estudos, né? Ela estudou, mas ela fugiu da escola, não gostava, né, do internato. Então ele, já falando em casamento, ele pede a ela que ela, né, completasse os estudos como as irmãs dele. Então indicou o Colégio Sion, São Paulo, e foi lá que a Madre Carminha, ela assim, descobriu, né, a vocação. Lá aconteceu algo, depois ela mesma fala nessa data tão importante da vida dela, que foi no dia 23 de setembro de 1917. Lá, quando ela recebe a medalha de Maria, nesse dia, a partir desse dia, ela decide, né, terminar o namoro com esse rapaz, e então decide procurar a vontade de Deus, né? Madre Carminha, conhecida como Irmã Maria do Carmo da Santíssima Trindade, é muito amada em Tremembé, São Paulo. Ela fundou o Mosteiro do Carmelo da Santa Face e Pio XII, onde viveu em oração e ajudando as pessoas. Hoje, no mosteiro, existe também o Memorial Madre Carminha. Aos 27 anos, ela ingressa no Carmelo, São José, no Rio de Janeiro, e leva uma vida, né, simples, assim, a vida carmelitana, né, uma vida escondida, e ali ela exerce vários ofícios, né, de madre, mestre de noviças e outros ofícios assim. Mas Nosso Senhor pede a ela algo mais, né? Ali ela sente o chamado de Nosso Senhor para fundar um Carmelo. Mas esse Carmelo tinha algo de especial, né? Diante da imagem de Jesus crucificado, de Nossa Senhora das Dores, inclusive tem aqui aqui fora, né? Ela sente assim, ela ouve a voz no interior dela para fundar um Carmelo, um Carmelo reparador. Então, esse foi o carisma dela para o novo Carmelo, né? Foi a estrela da vida da Madre Carminha, foi Nossa Senhora. Foi o grande amor dela que influenciou em tudo, né? A tomada da decisão de romper o noivado, para se tornar religiosa. Depois também a escolha do Carmelo, né? Foi para se assemelhar mais à Virgem Maria. E na vida da Virgem Maria, assim, uma coisa que ela sempre desejava viver é ser serva como Maria, viver a palavra, viver totalmente disponível para Jesus, né? E ela desejava ser Maria para Jesus, né? Então ela sempre falava que o desejo dela era ser Maria, ser uma outra Maria no mundo, né? Houve um momento na história do nosso Carmelo que nós passamos várias dificuldades materiais, né, sobretudo, e mesmo a construção começou a apresentar vários problemas. E neste momento apareceu um benfeitor, de acordo com as irmãs, né, aonde foi feita a proposta de todo o Carmelo ser transferido para uma outra cidade, chamada Mairim, que perto de São Roque, aqui mesmo no estado de São Paulo. E foi um momento difícil porque as irmãs amavam e amam, né, essa cidade de Tremembé. E foi justamente nessa ocasião, julho de 1972,
quando o Carmelo estava para ser todo transferido para essa cidade, por causa das condições do prédio, né, que já não ajudava mais, os muros estavam caindo, veja só a situação, né? Então, de acordo com esse benfeitor, as irmãs queriam levar também os restos mortais da Madre Carminha. Como que o Carmelo ia ser transferido e ia deixar os restos mortais aqui, né? E eis que Deus agiu. A gente fala assim que isso foi um momento impactante realmente, né? Que impactou não só a cidade de Tremembé, a diocese de Tremembé, também cada irmã deste mosteiro. Porque o que aconteceu? Foi algo divino. Quando foi feita a exumação, na hora que abriu o caixão, a Madre Carminha estava incorrupta, né? Testemunhos falam que até as flores pareciam naturais, tinham aspectos naturais, né? O seu corpo estava assim inteirinho, né? Então, toda a cidade, toda a população, que sempre foi muito boa, sempre foi muito acolhedora, né? O pessoal aqui em Tremembé tem um coração assim gigante, né? Um coração muito solidário. Então eles perceberam, se atentaram para a necessidade realmente, né, do mosteiro, das irmãs. Então eles falaram, opa, as irmãs não saem dessa cidade. Madre Carminha foi um sinal que impactou realmente, a palavra é essa, né? Eles perceberam que a Santinha da Ponte, era assim que eles chamavam, né, Madre Carminha, que já tinha essa fama de santidade desde então. O desejo dela era que a face de Jesus fosse conhecida, né? A face sagrada de Jesus fosse conhecida, não só conhecida, como adorada e amada, né? E que brilhasse através, né? Que nós, né? Através dos nossos sacrifícios, das nossas orações, fizéssemos com que a face de Cristo fosse conhecida, né? E a via sacra diária, ela deixou, né? Como esse um desejo, né, que a gente fizesse todos os dias para reparar, né, os ultrajes cometidos contra a face sagrada de Jesus. Madre Carminha era conhecida por sua capacidade de ouvir e consolar, o que a tornou uma figura maternal para muitos. Ela sempre se preocupava em ajudar os pobres e em mostrar o amor de Deus para todos ao seu redor. A caridade era algo assim muito especial na Madre Carminha, contanto que ela deixou escrito num túmulo, o amor de Cristo nos uniu, né? E eu senti muito forte assim nas irmãs, né? Essa caridade, umas para com as outras. Então isso para mim foi muito forte, né? E depois com a história a gente vai sabendo que ela deixou isso. Então para mim foi muito forte. Madre Carminha teve muita influência de Santa Teresa de Jesus. Ela, desde pequena, quando ela aprendeu a ler e escrever, uma das primeiras coisas que ela leu foi a vida de Santa Teresa. A vozinha dela, que a criou, não sabia ler. Então pediu para ela ler a vida dos santos para a vozinha. E ela escolheu Santa Teresa. Então quando ela leu para a avó, ela falou que, de repente, ela deu um grito assim, eu quero ser como essa santa. E realmente depois Santa Teresa teve muita influência na vida dela, tanto para a entrada no convento, né, a escolha do Carmelo, como depois também as duas como fundadoras, né, Santa Teresa fundou tantos Carmelos, né, e ela fundou o nosso Carmelo. Também as duas morreram com 67 anos, algumas assim, né, algumas peculiaridades, né, mas também a vida espiritual da Madre Carminha sofreu muita influência. Esse amor em mim aos sacerdotes, esse ardor pela salvação das almas, pela proclamação da palavra de Deus, né? Então tudo isso foi uma experiência que ela herdou de Santa Teresa. Madre Carminha era muito família, Madre Carminha era muito gente, Madre Carminha gostava das pessoas. Então acho que ela diria isso para nós, né? Amem as pessoas, cuidem das pessoas. Porque ela tinha esse cuidado, mesmo dentro da clausura. De São João da Cruz também foi um santo que marcou muito a vida da Madre Carminha, se destaca muito no recolhimento, numa vida mais austera. A Madre Carminha vivia assim, com ela era mais austera. O que ela tinha assim dedicado aos outros, o carinho,
né, esse afago que ela tinha com as pessoas, com ela vivia uma vida um pouco mais austera. Também esse amor ao silêncio, uma vida interior muito profunda, que também ela foi aprendendo com São João da Cruz. Madre Carminha enfrentou muitas dificuldades, mas nunca perdeu a fé. Ela oferecia suas dores e sacrifícios a Deus, acreditando que com Ele tudo tem um propósito maior. Ela tinha um temperamento muito ardoroso, muito forte, né? Lutou para conseguir adquirir a virtude da mansidão, né? Da humildade, né? Isso se destacava muito nela, né? Como assim, uma virtude, né? E ela era assim, alguém que sempre buscava, né? Impetuosa. Um diretor dela falava que ela era um vulcão, de tanto que ela trabalhava com ímpeto para que a vontade de Deus fosse assim, né? Conhecida tanto na vida dela como na vida das irmãs. Madre Carminha era muito patriota, sabe? O nosso Carmelo foi fundado dia 7 de setembro, dia, né, da nossa pátria. E ela dizia assim, né? Tudo era terra de Santa Cruz, tudo era para o Brasil, né? As orações, os sacrifícios. Uma jovem que ia começar a caminhada no Carmelo, que inclusive foi uma das fundadoras, veio como vocacionada. Quando saíram do Rio de Janeiro, a Madre Carminha olhou para ela, irmã Ismênia, né? Depois se tornou irmã Ismênia, nossa última fundadora, que faleceu tem uns 2 anos, né? E disse para ela, né? Ismênia, vamos salvar o Brasil com as nossas orações, com a nossa vida escondida. Olha que visão! E para vocês terem uma ideia, irmãos, o nosso claustro, né, nosso jardim interno, tem o formato da bandeira do Brasil. Ela queria que todos nós, todo dia, todo momento que passássemos nesse ambiente, nós lembrássemos e rezássemos pelo Brasil. A Madre Carminha tinha muitos dons artísticos, né? Algumas coisas ela aprendeu de criança, né? Como tocar piano, ela aprendeu alguma coisa também de pintura e alguma coisa era nata nela, né? Então a Madre Carminha colocava esses dons a favor da comunidade. Como depois do concílio, antes do concílio as irmãs, a missa era silenciosa. Depois do concílio pediu para se ter uma música litúrgica. Então era a Madre Carminha que tocava e ensinava as outras a tocarem. Também as irmãs trabalhavam muito com bordados e pinturas. Até a gente tem alguma coisa no memorial, alguma pintura que ela deixou, alguns bordados que ela ainda fez, né? Que ela mesma bordou. E daí as irmãs faziam e vendiam para o seu sustento, né? E também para ajudar as pessoas que vinham aqui pedir alguma ajuda financeira, né? Ou material. O legado de Madre Carminha vai além do tempo em que ela viveu. Em Tremembé, na diocese de Taubaté, ela criou a obra do berço e ajudava também com mantimentos às pessoas mais pobres. Seu exemplo de amor, humildade e fé continua inspirando muitos até hoje. Para nós de clausura, a nossa missão é a oração. E a Madre Carminha, ela teve um olhar assim, solidário, de empatia para as mães pobres da cidade. E ela criou a obra do berço, né? Então esse fato realmente foi algo assim que mudou, podemos dizer, né? O olhar das pessoas para com as mães carentes da cidade, sobretudo das irmãs, porque a gente foi percebendo assim que nós podemos fazer algo mais, né? Com a nossa oração já é grandioso, a gente crê que a oração chega a todos os lugares, a todas as pessoas. Mas também dividir um pouco que nós tínhamos e temos para com as mães carentes, né? Antigamente, aqui era a cortina e as pessoas sempre conversavam com as irmãs com a cortina fechada. E a Madre Carminha não. Quando vinha alguns pobres assim pedir as coisas assim, ela sempre abria a cortina para ver o rosto dos pobres, né, das pessoas. Era algo que antes do concílio não existia isso, né? E de sempre ajudar os pobres. Isso era uma característica, porque num Carmelo de clausura não existia isso.
tanto a obra do berço, hoje é registrado aqui também, porque no tempo dela, aqui tem um bairro que tem uma olaria, então tem muitas pessoas pobres. Antigamente vinham as mães pedir alguma coisa, a mãe estava para dar à luz, não tinha nenhuma pecinha de roupa para a criança. E a mãe, e como as irmãs trabalhavam aqui com confecção de lençóis, roupas assim de casa, né, toalhas, essas coisas assim, ela pegava os retalhinhos para fazer a roupinha, para fazer um enxovalzinho, para que essa criança pudesse nascer com dignidade, né, de ter pelo menos uma roupinha. Em cada pequena ação, Madre Carminha mostrava humildade e amor. Ela ensinava que mesmo nas tarefas mais simples, podemos servir a Deus e ao próximo com o coração. A Madre Carminha, ela tinha assim uma coisa que eu achei muito bonita, que as irmãs que conviveram com ela me falou sobre essa parte artística, que quando elas bordavam ou pintavam, elas faziam tudo cronometrado, né? E uma vez a Madre Carminha começou a pintar as pétalas das flores, uma maior, outra menor. Daí uma irmã falou assim: "Oh, minha mãe, esse bordado não vai vender, essa pintura não vai sair, porque tá desproporcional." Daí ela falou assim: "Mas a natureza nada é proporcional. Se você vê a natureza, uma pétala maior, outra menor." Ela falou assim, né? E ela via, ela se espelhava na natureza, até mesmo para fazer as suas coisas, né, de artísticas, né? Nos recreios, a Madre Carminha fazia muitas peças de teatro para animar as irmãs, colocava outras roupas, né, para animar, fazia o papel de Jesus, fazia o papel dos Reis Magos, né? Então ela era muito animada, ela tocava pandeiro nos recreios, tocava violão, tudo isso para também animar a comunidade, né? E eu acredito que até é inédito o que eu vou falar agora, que quase não se fala isso da vida da Madre Carminha. Mas hoje eu resolvi assim partilhar com vocês, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. É a questão do suicídio. É um assunto sério, né? Um assunto triste assim, mas é uma realidade que não dá mais para fechar os olhos. Infelizmente, acho que é difícil a pessoa que não tem alguém próximo, às vezes da família, da vizinhança, do seu grupo mais próximo, que não tenha passado por essa realidade tão dolorida. E a Madre Carminha passou por essa realidade. Talvez isso que é o inédito na vida dela, né? Da venerável Madre Carminha. Ela teve um irmão que se suicidou, né? Chamado Francisco. E Madre Carminha, ela era apaixonada pela sua família, apaixonada pelos seus irmãos e irmãs. Ela chamava os seus irmãos de maninhos, né? Meus maninhos, meus manos e manas. Tudo era para eles. Ela se tornou carmelita, ela já veio focada nisso. Ela veio focada para rezar pelos seus, para rezar pela sua família, né? Ela conhecia o carisma, sabia qual era a intenção, né, de rezar pelos sacerdotes, pela igreja, a conversão dos pecadores, mas no coração dela a família tinha um lugar muito especial. E quando Francisco se suicidou, ela sofreu muito, muito mesmo. Mas ela deixou para nós, por isso que eu quis trazer isso, mexe muito comigo. A maneira como ela viveu esse momento tão dolorido na vida dela, né? Um momento assim que ela mesma diz, e eu quero partilhar com vocês o trecho aqui dessa carta que nunca foi lida assim, né? Vai ser a primeira vez. Olha o que ela fala a respeito desse assunto, né? Que para mim é um testemunho muito importante. Ela diz assim: "Seria torturante repetir a cada uma a dor dessa ferida que sangrará até o último dia." Ela está partilhando essa carta com um grupo de irmãs que escreveu, essas irmãs que escreveram para ela, e ela está partilhando. "Mas não é justo que assim fosse. Desde a minha entrada no céu do Carmelo, meu desejo foi a cruz, visando a salvação das almas queridas." E ela vai dizer, depois a carta é longa, né? Mas ela vai dizer que foi um choque muito duro, que só mesmo a graça e da misericórdia de Deus, depois de uma semana de que tudo aconteceu, é que acalmou o seu coração tão machucado. E ela vai dizer que o Francisco,
pobrezinho estava tão só. Isso aqui para mim pode ser uma luz na vida de tantos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, nos acompanhando agora, que talvez esteja passando por esse momento, para dizer que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma irmã no céu que passou por essa dor, né? E que pode nos ajudar diante dessa dor, da perda de uma pessoa assim, né? Que preferiu, desistiu da vida, tirou a própria vida. Não podemos julgar, não sabemos o porquê. Quantas pessoas que se veem nesse momento assim, né? E Madre Carminha compreendeu isso. Antes de abrir o processo da Madre Carminha, o meu pai ficou muito doente. Muito grave, internado em São Paulo, capital. E nós começamos a pedir para a Madre Carminha, né, a intercessão dela, né, para ele. E daí um dia eu cheguei no hospital com a madre da época, que também agora é falecida, e que foi noviça da Madre Carminha. E nós estávamos esperando na sala de espera o médico, e o médico disse que meu pai estava na UTI e que meu pai era o caso mais grave da UTI. Falou assim, ó, dentro de dias o seu pai vai falecer. Então, a gente começou a rezar, ali mesmo na sala de espera, né? Ele falou assim, eu vou lá, vou atender alguma pessoa e depois eu volto, né? Quando ele voltou, ele falou assim, a gente não sabe explicar o que está acontecendo. Ele falou assim, mas ele está reagindo. Daí a madre que estava comigo falou assim, contou, né, a história da Madre Carminha, um pouquinho resumida, rapidinho. Daí nem era hora de visita, ele falou assim, a senhora vai entrar comigo agora na UTI. E a senhora vai levar essa oração que a gente estava rezando ali, a senhora vai colocar na cama onde ele está. E meu pai só foi melhorando, melhorou muito. E os médicos, toda vez que a gente ia lá, não sei como, não entendo, não tenho, né? E meu pai realmente conseguiu sobreviver sem os médicos compreenderem. Os médicos falavam que meu pai nunca mais ia conseguir andar, que se meu pai sobrevivesse ia ficar muito limitado. Meu pai viveu ainda 13 anos depois de tudo isso. Caminhava, andava de bicicleta, andava de carro, né? Então a gente viu assim, realmente, né, a mão da Madre Carminha ali. Madre Carminha faleceu em 13 de julho de 1966. A Diocese de Taubaté iniciou o processo de canonização da freira em 2010 e o Papa Francisco reconheceu suas virtudes heróicas, elevando-a a venerável em 2020. Pouco tempo, Madre Carminha foi declarada venerável pela Igreja. E a declarada venerável, eles estudam as virtudes heróicas na vida do candidato que está em processo de canonização. Então, a Igreja destacou duas virtudes muito importantes na vida da Madre Carminha, que é importante para todos os fiéis: a mansidão e a humildade. Esse foi um legado realmente das virtudes da Madre Carminha. Não foi uma coisa fácil, porque a Madre Carminha tinha um temperamento assim mais forte, mais impulsivo, né? Então foi um trabalho dela com a graça de Deus, né? Então ela foi se abrindo na graça de Deus, mas também teve muitas lutas para conseguir essa graça de uma virtude heróica reconhecida pela Igreja, né? Que é a mansidão, a humildade. Ela dizia que às vezes a humildade atraía mais do que a caridade, porque ela dizia que com o vazio que a humildade produz na alma, nosso Senhor vem com a sua caridade e enche aquele vazio. O processo da Madre Carminha de beatificação, canonização, está caminhando muito bem, graças a Deus, né? Desde a sua primeira fase, que é chamada Serva de Deus, que acontece na Diocese, né? Que iniciou-se em 2010. Desde então, olha aí, 14 anos, né? Vem caminhando muito bem, graças a Deus, né?
E hoje, então ela começou como serva de Deus, hoje ela é venerável, né? Significa isso? Significa que a igreja em Roma, com seus peritos, com seus estudiosos, né, os cardeais, eles aprovaram, lendo a Position, que é o livro que fala sobre a vida e as virtudes, eles aprovaram, viram que realmente ela viveu de maneira heróica as virtudes. No seu cotidiano, na sua vida simples, né, como as irmãs já partilharam aqui, ela viveu a fé, a esperança e a caridade. Então, o primeiro passo, serva de Deus e venerável, né, se tornou venerável. O próximo passo agora, dentro desse processo de canonização, que é interessante a gente entender, processo é um caminho de canonização. É um cristão, uma cristã, no caso a Madre Carminha, uma religiosa, monja carmelita, que será, se Deus quiser, né, reconhecida e entrará no cânon da Igreja dos Santos, né? Então, o próximo passo é beata. E aqui nós pedimos, uma maneira que as pessoas podem colaborar é rezando, né? Rezar para que, se for da vontade de Deus, esse possível milagre que já está sendo estudado, essa é a fase atual agora, né? Então, venerável, ela já, tudo indica que há um suposto, a gente fala suposto, porque ainda nós estamos esperando a palavra da igreja definitiva, realmente é um milagre, né? Então, um suposto milagre. Uma pessoa que estava muito doente pediu a sua intercessão e parece que alcançou, né, esse grande milagre. Estamos aguardando. Eu acho que o maior legado que ela nos deixou foi esse se sentir com a igreja. O coração realmente pulsar com o que a igreja nos ensina, né? Esse caminhar passo a passo e também esse amor ao Santo Padre, o Papa, que ela tinha muito. Ela acordava mais cedo, nós acordamos 4h30 da manhã, a Madre Carminha acordava mais cedo do que a comunidade para poder fazer a Via Sacra e se unir ao Santo Padre, né, para poder oferecer a ele esse sacrifício que muito custava, que ela tinha muitas dores, reumatismo, então ela fazia essa Via Sacra, ajoelhava, se prostrava, né, para oferecer ao Santo Padre. Também esse amor à Santa Face, né, que a gente vê ainda Cristo tão chagado na face, né, em tantos irmãos nossos, né, tantos irmãos aí que estão caídos nesse mundo, né, de tanta dificuldade. Muitas irmãs me contavam que gostavam de escutar ela caminhar, porque ela caminhava de um jeito tão suave. Outras gostavam da voz da Madre Carminha, né, quando ela cantava o ofício divino, falou assim que parecia que ela já não estava mais na terra, né. Então, assim, ela, com a sua vivência, né, com a vida de uma carmelita, do dia a dia, ela é sempre muito fiel, ela foi ajudando as irmãs também a serem umas carmelitas fiéis. E também ela orientava muitas irmãs, escutava muito, com muita delicadeza, com um coração assim muito aberto para as dificuldades de cada uma. Se eu falar para o povo que ela escutava, as pessoas que frequentavam o Carmelo nessa época, eu acho que a acolhida. Eu acho que todo mundo falava que a Madre Carminha acolhia as pessoas de uma maneira muito diferente. Muitas pessoas vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, para poder conversar com a Madre Carminha, né? E falavam que saía daqui muito diferente. Então, o que eu escutei muito foi isso, a acolhida e saber escutar, mais do que orientar. Eu não tive a graça, né, a felicidade de conhecer pessoalmente a Madre Carminha, mas estando aqui no Carmelo, tudo respira ela, sabe? Né, eu fico assim imaginando cada cantinho, cada coisa construída, que as irmãs falam era desde o tempo da fundação, então foi escolha dela, né? Quantos mobiliários, quantos espaços, cada pintura, que Madre Carminha era dada a pintura, ela gostava, cada coisa que a gente vê aqui, que eu vejo aqui, me faz lembrar a Madre Carminha. Eu perguntava para as irmãs, né, que conviveram com ela, como foi conviver com a Madre Carminha e como que ela era, né, assim, e elas, assim, ela era uma pessoa normal, comum,
não tinha nada de extraordinário, nada assim que pudesse falar, nossa, é êxtase e arrombamento e bilocação, não tinha nada, né? Era uma pessoa normal, né? Escondida, que vivia o escondimento, mas que as virtudes dela brilharam depois, contanto que ela tem uma poesia que diz: a carmelita só brilha quando é apagada, escondida, em renúncia até o puro nada, né? Enquanto ela foi viva, muitas vezes ela não brilhava, né? Mas depois as virtudes, né, brilharam.